Olá, pessoal. Nessa aula de hoje de aplicações e aprendizado de máquina, nós iniciaremos a unidade 2 do módulo 4. Então, no módulo 4, nós estamos vendo aprendizado de máquina não supervisionado. E nessa unidade 2, nós veremos redução de dimensionalidade. Para entender um pouco onde que entraria a redução de dimensionalidade, vamos pensar primeiro falar sobre dimensão de um dado. Cada atributo ele é considerado uma dimensão no atributo de entrada. Um dado de entrada, cada atributo é considerado uma dimensão. E dependendo do dado, pode acontecer de aquele dado ter um número alto de atributos. Quando a gente fala de número alto de atributos, a gente está falando de 15, 20, 30, 50 atributos. É possível problemas terem milhões de atributos. Imagina se nós representarmos uma imagem onde cada pixel nós consideramos um atributo. Você tem uma resolução de 4K, você vai ter milhões de atributos. Outros problemas de exemplo são dados de expressão genética ou dados sobre o estado de saúde dos pacientes. Tá? Nesse caso, a gente pode ter até mais de uma centena de atributos. Dados de alta dimensão é o termo que nós vamos utilizar quando você tem um número alto de atributos nos seus dados. E por que esse é um termo que é frequentemente utilizado, né? Por que esse é um termo que já é definido? Porque quando você tem dados de alta dimensão, você tem algumas implicações que esses dados de alta dimensão podem causar. Qual que é o problema? O problema é que a maioria das técnicas de aprendizado de máquina, elas não têm capacidade para lidar com uma quantidade tão grande de atributos. Tá? Então, dado esse problema de dados de alta dimensão, nós definimos isso como uma maldição da dimensionalidade. Tá? Isso vai requerer que você, de alguma maneira, aplique alguma técnica para resolver isso. Você pode ou escolher um outro algoritmo que seja capaz de trabalhar com uma quantidade tão alta de atributos, ou você precisa tratar isso. A gente vai ver aqui uma maneira de como tratar isso antes de passar para o algoritmo, que seria nós reduzirmos a dimensionalidade. Para explicar o que seria uma maldição da dimensionalidade, o que acontece é que o comportamento num problema, num dado de baixa dimensão e de alta dimensão, é diferente. Quando você tem um espaço de alta dimensão, se você pegar um ponto aleatório num quadrado unitário, um quadrado 1 por 1, você vai ter apenas cerca de 0,4% de chance de estar localizado a menos de 0,001 da borda. Ou seja, a chance é pequena de você ter um valor extremo. Quando você vai para um espaço de alta dimensão, pensa assim, considerando um hipercubo unitário de 10.000 dimensões, essa probabilidade vai de 0,04 para 99,99999%. Então, você tem uma probabilidade muito grande de você ter um valor extremo. Novamente, quando você tem duas dimensões, se você selecionar dois pontos aleatórios nessas duas dimensões, nesse espaço de duas dimensões, a distância média vai ser aproximadamente 0,52. Quando você tem um espaço de alta dimensão de 1 milhão de dimensões, se você selecionar dois pontos aleatoriamente nesse espaço, a distância média vai ser de 408,25. O que acontece? Quando você tem um dado de alta dimensão, você corre o risco de os dados serem esparsos. Então, você perde aquele sentido de quem está mais próximo de alguém, né? Que nem nós usamos no KNN. O KNN não funciona bem em dados de alta dimensão. Você não consegue ter exemplos que são próximos da alta dimensão. Você vai ter que todo mundo, basicamente, está longe de todo mundo. Tá?
E isso causa que o algoritmo não funciona muito bem. Além disso, eu ia falar assim, como que a gente resolve isso? Você pode reduzir a dimensionalidade, mas além disso, você tem um outro problema que, quanto mais dimensões, maior o risco de sobreajuste. Lembra que nós sempre estamos preocupados com duas coisas, sobreajuste e overfitting e underfitting. Tá? Sobreajuste seria o overfitting. Quanto maior a dimensão, você corre maior o risco de você sobreajuste. E existem duas alternativas. Ou você aumenta o tamanho do conjunto de dados, só que isso daí pode ser inviável. Tá? Quando a gente tem um espaço de alta dimensão, se você for querer construir um espaço denso, a gente está falando assim de você adicionar tantos elementos que às vezes é maior que o número de átomos da Terra. Assim, para você tornar ele denso, tem que ser uma quantidade enorme de elementos. Ou seja, praticamente impossível você conseguir transformar esse espaço esparso num espaço denso quando você tem uma dimensão gigantesca, tá? De 1 milhão de dimensões. Então você tem que buscar outras alternativas. Uma dessas alternativas, talvez a principal dessas alternativas, é você reduzir a dimensionalidade. Quando a gente fala de reduzir a dimensionalidade, a gente está falando assim, vamos reduzir o número de atributos. Então, a redução de dimensionalidade entra dentro desse contexto. É uma solução, uma alternativa para você tentar solucionar o problema de maldição da dimensionalidade. Então, você vai procurar reduzir a quantidade de atributos. Isso pode trazer vários benefícios. Você pode tornar o problema tratável. Então, você tinha um problema que tinha uma quantidade gigantesca de atributos que você não conseguia nem tratar ele. Aí você consegue tornar ele tratável. Você consegue melhorar o desempenho do modelo induzido. A gente fala de desempenho porque quando você tira features, a princípio você tenta remover aquelas que não sejam interessantes para a resolução do problema. Então, quando você tira isso antes de passar para o algoritmo consegue gerar um melhor desempenho. Desempenho no sentido de acurácia de predição e também no sentido de redução de custo computacional. Quanto menor a quantidade de atributos, menor o custo computacional. E você consegue também tornar os resultados mais compreensíveis. Esse último caso é interessante, porque dependendo do seu domínio do problema, a acurácia, o desempenho de predição é tão importante quanto a explicação do modelo. A explicabilidade do modelo. Você pega domínios, por exemplo, da saúde, é tão interessante quanto você predizer se o paciente vai ficar doente, ou você predizer o que o paciente tem, tão importante quanto isso, essa capacidade de predição, é você conseguir explicar por quê. Por que ele deu esse diagnóstico. Tá? E isso, quando você tem muitas dimensões, não é viável. Tá? Existem estudos que mostram que o cérebro humano não consegue relacionar uma quantidade muito grande de features. Fala-se em torno de 7 features, 10 features, alguns casos 15 no máximo. Tá? Mais do que 15 features você não consegue relacionar. Você vai dizer que a causa disso acontecer, aí você usar mais de 15 features, mais de 10 features para explicar, você torna isso não explicável, na verdade, não compreensível. Dentro da redução de dimensionalidade, essa técnica, né, ela tem origem em várias áreas. Assim, ela tem origem no reconhecimento de padrões, na estatística, na teoria da informação. E elas basicamente podem ser divididas em duas abordagens: a seleção de atributos e a agregação. Em geral, a seleção de atributos está relacionada com o aprendizado supervisionado, enquanto que a agregação ela está relacionada ao aprendizado não supervisionado. A seleção de atributos, você busca selecionar atributos relevantes. Então, você vai ter o seu conjunto de atributos lá do seu problema e você quer selecionar aqueles que são mais relevantes. Ou, de outra forma, você pode pensar, você quer retirar aqueles atributos que não são relevantes. Só que uma característica que precisa ficar bem clara é que você sempre vai manter os atributos originais.
você não faz nenhuma alteração no atributo. Você não cria novos atributos. Você não modifica os atributos existentes. O que você faz é que você seleciona ou remove o atributo. Como que você vai fazer isso? Por meio de técnicas, tá? Mas sempre, antes de você pensar em usar técnicas, eu vou usar tal técnica para remover atributos. É interessante você entender o seu problema. Tá? Você entender o seu problema, porque daí você, muitas vezes, só de você entender o seu problema, você vai conseguir remover atributos que você vê que não são relevantes. Que você já sabe de antemão que não é relevante. Aquele caso do conjunto de dados IRIS, né, em português IRIS, eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, olha, se você tem um atributo aqui, que você diz qual que é o dia da semana que foi feita aquela coleta. Esse atributo não faz sentido para você predizer qual que é o tipo, qual que é a classe daquele exemplo, né? Se foi coletado na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, ou se você tem um atributo lá ID, né, que foi coletado em ordem, você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até os 150 lá. Então, esses atributos aí, você nem precisa passar para técnicas. Você, entendendo o seu problema, você já consegue remover eles, porque você consegue saber que eles não são úteis, não são relevantes para resolver o seu problema. Mas existe, obviamente que você consegue entender o problema e talvez remover alguns atributos, só que a maioria dos atributos não são facilmente identificados. Imagina, você tem 100 atributos. Como que você vai conseguir ver lá, manualmente, assim, cada atributo, para ver se aquele atributo é mais relevante que o outro ou não? É por isso que existem técnicas na literatura que buscam automatizar essa seleção de atributos. E essas técnicas, elas podem ser classificadas em 3 grupos. Você tem as baseadas em filtro, você tem as embedded, e você tem as baseadas em wrapper. Esse seria o conceito desses 3 tipos. No filtro, você vê ali que tem a imagem, você faz a seleção de atributos, e depois que você fizer a seleção, você passa para o algoritmo de aprendizado. Então, no filtro, é um passo antes de você pensar em algoritmo, de você passar para o algoritmo. A seleção de features é um pré-processamento. Exemplos de algoritmos desse tipo: correlação de Pearson. Você pode aplicar a correlação de Pearson no seu conjunto de dados, tá? Supervisionado, e aí você vai conseguir ver quais atributos têm uma correlação linear com a saída. E aí você pode pegar e, a partir dessa informação, você manter, por exemplo, só aqueles 3 atributos que mais têm correlação com a saída. Ou você pode, então, remover aqueles 3 atributos que menos têm correlação com a saída. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui de uma técnica bem simples. E a correlação de Pearson, ela só vai pegar correlação linear. Então, assim, isso não funciona para todos os casos. Você tem correlações que não são lineares. E a correlação de Pearson não consegue pegar isso. Então, no filtro, você faz algum pré-processamento, normalmente alguma coisa estatística simples, aí você seleciona aqueles atributos que você considera mais relevantes, baseado nessa técnica que você aplicou, aí você passa para o algoritmo de aprendizado. No wrapper, veja que a seleção de atributos, dentro dela tem um algoritmo de aprendizado. Então, aqui você vai fazer o uso do algoritmo de aprendizado para a seleção de features. Por exemplo, existem 2 técnicas bastante conhecidas nesse caso, que é o Backward Feature Selection e Forward Feature Selection. Forward seria, Forward você vai escolher um algoritmo de aprendizado, pensa o SVM. Aí o que você vai fazer, o Forward você vai começar com uma feature. Você vai testar uma a uma, sozinho, cada uma das features. Aí você vai pegar o seu SVM nessa uma feature, pegar esses dados de uma feature e vai tentar fazer a predição.
Aí você vai para outra feature, vai passar por SVM só essa feature, e você vai avaliar seu desempenho. Aí você vai selecionar aquela feature com o melhor desempenho. Aí você vai fazer de novo, adicionando mais uma feature. Então, esse modelo já tem uma feature que você já escolheu, você vai adicionar mais uma feature. Aí você vai testar com todas as combinações possíveis, adicionando mais uma feature. Tá? Aí você vai construindo o conjunto de features. Isso tem um custo computacional alto. Se você for usar um algoritmo que por natureza é custoso, a seleção de atributos baseada em wrapper é custosa. A backward é o contrário, backward feature selection. Você começa com todas as features, e aí você tira uma. Você tenta tirar cada uma das features, e para cada vez que você tira uma feature, você avalia. Então, fala assim, olha, tem todas as features. Eu vou tirar a feature 1. Aí você avalia. Agora você coloca a feature 1 de novo. Aí você fala assim, agora eu vou tirar a feature 2. Aí você avalia. Aí você coloca de novo. Vou tirar a feature 3. Aí você faz isso para todas as features. Aí aquela feature que você tirou e que teve o melhor desempenho, é o modelo que você vai, é o conjunto que você vai continuar retirando as features. Tá? Então aqui é aprendizado supervisionado. E na algoritmo de aprendizado, na seleção de atributos do tipo baseado em embedded, que a gente chama, né? A seleção de atributos está dentro do algoritmo de aprendizado de máquina. E vocês já viram um exemplo. Quando nós vimos árvores de decisão, nós vimos que aquele conjunto de domínio lá do restaurante, para ver se você espera ou não, quando você usa aquele algoritmo de árvore de decisão, ele vai ter atributos que simplesmente ele nem vai considerar na árvore final. Se eu não me engano, acho que teve uns 2 ou 3 atributos que a árvore resultante pelo algoritmo nem considera aqueles atributos. Então, a seleção de features aconteceu durante o treinamento do algoritmo. Então, a seleção de features está dentro do próprio algoritmo. Tá? É importante que a seleção de features ocorreu durante o treinamento do algoritmo. Tá? Então, você tem esses 3 tipos no supervisionado. A agregação, ela está relacionada com o aprendizado não supervisionado. Na seleção de atributos, você mantém os atributos originais. Então, você tem 5 atributos, aí você quer selecionar qual que é o mais relevante, mas sempre você mantém os atributos originais. Na agregação, você vai substituir os atributos por novos atributos. Então, você vai fazer alguma forma de combinar atributos, alguma coisa do tipo, onde você vai gerar novos atributos. Então, aqui você tem novos atributos. Tá? Você pode fazer isso por meio de funções lineares, funções não lineares. E existem várias técnicas, mas a mais popular, tá? Ou pelo menos uma das mais populares, é a análise de componentes principais. Você vai ver como nome PCA, que seria a principal componente de análises. E essa é uma técnica, então, que você vai utilizar para reduzir a dimensionalidade dos dados. E você não vai ter nenhuma informação de supervisionado, no sentido de você pegar a classe ou coisa do tipo. Você vai usar nos dados sem nenhuma, não supervisionado os dados. E você vai utilizar análise de componentes principais para reduzir o número de dimensões do dado. Então, você tem um dado lá de 100 dimensões. Você pode falar assim, eu quero reduzir para 5 dimensões. Você escolhe para quantas dimensões você quer reduzir. E você vai conseguir, fazendo isso, encontrar padrões de dados em alta dimensão. Porque padrões em dados de alta dimensão é difícil de você encontrar. Mas quando você reduz ele para uma dimensão menor, você vai conseguir encontrar alguns padrões. E uma coisa bem interessante é que você pode utilizar o PCA para conseguir visualizar dados de alta dimensão. Se você tem 10 dimensões, você não vai conseguir visualizar. Que gráfico que você vai plotar para visualizar 10 dimensões? Então, é comum você pode usar PCA para converter, por exemplo, para reduzir para 2 dimensões,
e aí você consegue plotar num gráfico de 2 dimensões. Para plotar, só que veja, você está reduzindo as suas informações, tá? Então você está plotando em 2 dimensões, só que você ignorou as outras dimensões. Existem outras técnicas que você consegue utilizar para plotar alta dimensão, que o mais conhecido seria o t-SNE. Tá? O t-SNE, eu não vou entrar a fundo, mas o t-SNE, ele não faz a redução de dimensionalidade. Ele é uma técnica só para plotar alta dimensão. Ele vai converter em 2 dimensões, mas você não perde informação. Tá? No PCA você tem uma redução da informação, porque você tenta resumir os dados em menos dimensões, que é justamente o que essa imagem mostra. Então você parte de um conjunto de dados X, seu conjunto de dados, e esse conjunto de dados vai ter M instâncias e N atributos. O que você deseja é reduzir os atributos. Então, eu estou chamando aqui de X projetado em D dimensões, né? Vou chamar ele de XDproj. Você vai manter a quantidade de instâncias, são M instâncias, só que você tenta reduzir a quantidade de atributos. Na verdade, você espera que o D seja muito menor do que o N. E tem um conceito dentro de PCA que é, na redução de dados, a variação residual é essa informação que não é retida em X. Obviamente, quando você resume os dados, você perde alguma informação. E tem que existir um equilíbrio ali no PCA. Então, você tem que evitar uma super simplificação. Porque quanto maior você simplifica, reduz a quantidade de atributos, obviamente que pode acarretar que você perca informações importantes. Né? Informações relevantes. Então, você tem que ter um equilíbrio entre clareza de representação, facilidade de compreensão e super simplificação. O PCA da mesma forma que quando nós abordamos o SVM, eu foquei nas ideias. Porque assim, o SVM também é muito pesado matematicamente. O PCA também é um pouquinho pesado, assim, ele é simples, mas ele leva muitos passos matemáticos para a gente conseguir obter. Então eu vou focar na ideia, porque se você entender o conceito, você vai ser capaz de utilizar o PCA, entender o que ele está fazendo, e você vai conseguir, com isso, assim, fazer o propósito que é você utilizar ele para redução de dimensionalidade de forma correta. Tá? Aí depois você pode buscar como que é feito esse cálculo do PCA. Basicamente, o PCA ele vai tentar identificar o hiperplano mais próximo dos dados. Tá? Não é qualquer hiperplano que ele vai tentar identificar. Ele vai tentar identificar o eixo que vai preservar a quantidade máxima de variância. Porque a hipótese dele é o seguinte: é bem provável que ele perca menos informações do que se ele pegar outras projeções. Isso nem sempre é verdade, só que é uma hipótese que ele assume. E a ideia daí é que você vai projetar os dados nesse hiperplano. Quando a gente fala de uma maior variância, né, o PCA, então, ele vai procurar esse eixo que vai responder pela maior variância, e aí, a partir desse eixo, que ele identificou que tem a maior variância, ele vai identificar um segundo eixo, que também vai ter a maior variância. Só que esse segundo eixo tem que ser ortogonal ao primeiro. E aí, depois que ele encontra o segundo eixo, ele vai procurar um terceiro eixo. E esse terceiro eixo tem que ser ortogonal aos 2 eixos anteriores. Então, ele vai fazendo isso até encontrar quantos eixos de acordo com quantas dimensões você tiver. Então, se você tem um dado de 10 dimensões, ele vai encontrar 10 eixos. Tá? Aí você pode se perguntar, a primeira dúvida acho que fica assim: bom, mas se você está encontrando a quantidade de eixos, que é exatamente a quantidade de dimensões, onde que está a redução de dimensionalidade? A redução de dimensionalidade está que você não vai necessariamente utilizar todos os eixos para projeção. Então, você tinha 10 dimensões. Aí você gerou 10 eixos. Aí você pode escolher, por exemplo, vou projetar utilizando só 4 eixos.
Então, é aí que está essa redução de dimensionalidade. Olha para esse dado apresentado aí no slide. Tá vendo que ele tem tipo uma elipse ali, ele tem esse formato, né? Essa primeira seta ali, essa primeira direção, é o primeiro eixo. É o eixo que contém a maior variância possível. Então, você vê que ele exatamente procura esse eixo que, se você observar, tem a maior variância possível dos dados. E aí, o segundo eixo seria um eixo ortogonal a esse que tem a maior variância. Mas nesse caso aqui só tem 2 dimensões, então esse é o único, seria para cima ou para baixo, mas é o único possível. No PCA, nós vamos ter um conceito chamado componentes principais, que vai estar lá em inglês quando você for usar alguma biblioteca como PC, Principal Component. Cada componente principal, né, o PCA vai identificar um vetor de unidade em 0, apontando nessa direção do componente principal. A questão é, como que você encontra esses componentes principais de um conjunto de dados, né, no conjunto de treinamento? O PCA vai utilizar a decomposição de valores singulares, tá? SVD. Existem mais de uma maneira de você obter o PCA, e essa é uma dessas maneiras. Essa maneira, então, é uma fatoração de matriz. Você pode procurar depois, você faz decomposição de valores singulares SVD. Quando você decompõe a matriz de X, que é o conjunto de dados, você vai conseguir decompor essa matriz como uma multiplicação de 3 matrizes. E nessa decomposição, uma matriz dessas 3, ela vai conter esses vetores unitários de todos os componentes principais. Então, quando você usa o SVD, quando você decompõe por fatoração de matriz o X, você vai decompor em 3 matrizes, e o V vai ser isso. O V vai ter, assim, cada componente principal vai estar em uma linha. E são N componentes principais, porque o seu dado tem dimensão N. E aí você pode projetar nas D dimensões que você deseja. Então, você vai reduzir a dimensionalidade projetando não nessas N componentes principais que você gerou, mas nas D componentes principais, onde você espera que o D seja consideravelmente menor que o N. Tá? Qual que é a ideia principal do PCA? Você vai ter esse hiperplano, né? Deseja esse hiperplano que a projeção preserve a maior variância possível. Lembra que ele vai procurar os eixos do hiperplano que mantém essa maior variância possível. Você fatora, você vai ter os componentes principais, e você vai conseguir projetar o seu conjunto de dados X nessa dimensão, tá? Nessas D dimensões. Para isso, você faz uma multiplicação de matriz. Você vai pegar o seu X, que é o seu conjunto de dados, e vai multiplicar pelo W, que seria quantas componentes principais, das D componentes principais que você quer fazer uso. E você vai projetar no hiperplano de dimensionalidade D. Para não ficar muito abstrato do PCA, eu peguei um exemplo, até eu peguei o mesmo conjunto de dados. É interessante sempre trabalhar com o mesmo conjunto de dados, porque aí a gente não precisa explicar o conjunto de dados, porque você já conhece. Então, eu peguei esse conjunto de dados íris, que nós já vimos. Nós temos 4 atributos de entrada, né? Comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala, e você quer predizer, tem uma classe lá que você quer predizer, né? São 3 classes possíveis. São 150 amostras e 50 amostras de cada classe. Nós podemos começar explorando o dado, falando assim, eu quero projetar aqui o gráfico de dispersão. Você consegue plotar esse gráfico de dispersão. Como você tem 4 atributos, você consegue plotar par a par, porque um gráfico de 2 dimensões é mais fácil de você ver. Então, você tem ali 4 linhas e 4 colunas. Então, por exemplo,
a primeira linha e a primeira coluna, ela está relacionada com o comprimento da sépala. A segunda linha e a segunda coluna seria largura da sépala. Então, quando você pega a primeira linha e a segunda coluna, esse gráfico é do comprimento da sépala com a largura da sépala. E aí você plota no gráfico de dispersão essas duas features. E aí você vê que são 3 cores possíveis. Essas 3 cores são cada uma daquelas classes. São 3 classes lá. O vermelho seria setosa, o verde seria versicolor e o blue seria virgínica. Então você tem 3 classes. Só que, se você olhar para esse gráfico, você consegue ver ali que, dependendo da feature que você utiliza, você consegue separar muito bem os dados. Mas a gente está falando de 4 atributos só. Imagina se você tivesse 10 atributos, 20 atributos, você gerar um gráfico enorme que é difícil você ficar olhando para a par cada uma das features. Você pode utilizar o PCA para projetar em uma quantidade de dimensões menor. Bom, você tinha 4 dimensões. Não tem como você plotar 4 dimensões. Tem se você fizer algumas modificações, assim, se você colocar cor, tamanho, alguma coisa assim, você consegue plotar informações de 4 dimensões. Mas aí eu vou reduzir para 3 dimensões. Aí você reduziu. Tá? Quando você reduz isso aqui, quando você gera esse gráfico, você consegue pegar o mouse e girar ele e tal. Então você já conseguiu melhorar, você já conseguiu realmente plotar os dados em 3 dimensões. Aí você pode usar o PCA para plotar em 2 dimensões. Olha esse gráfico da esquerda. Então você tem ali, você pegou o PCA, você tinha um conjunto de dados de 4 dimensões, e aí você usou o PCA e você plotou em 2 dimensões. Então você pegou todo aquele dado, ao invés de você ter todos aqueles gráficos de dispersão para a par de 2 features, você reduziu para 2 dimensões e está aqui. Olha que interessante. Você consegue ver que as 3 classes ali claramente. Você consegue ver que com uma reta você conseguiria separar uma classe das outras 2. Mas tem 2 classes ali que realmente elas têm uma fronteira muito que faz uma intersecção ali de exemplos, tá? E se você quiser, você pode fazer até mais. Você olha, eu vou plotar, eu quero projetar, usar o PCA para projetar em uma dimensão. E você projeta ali em uma dimensão. Aí você consegue ver realmente novamente, ó, tem uma classe que está muito tranquilo de você separar da outra. Mas as outras 2 classes ali é um pouquinho complicado. Provavelmente você não vai conseguir uma separação perfeita desses dados. Você viu que a partir do íris, do iris, né, o íris, nós projetamos, originalmente são 4 dimensões, nós projetamos com 3, nós projetamos com 2, nós projetamos com 1. Mas aí, em muitos casos de aprendizagem de máquina, você cai em alguma pergunta do tipo, como que eu escolho quantos componentes utilizar? Essa pergunta parecida a gente já viu em várias coisas. Como que eu escolho o K do KNN? Como que eu escolho quantos clusters eu quero do meu K-médias? Aqui a pergunta é, como que eu escolho quantas componentes utilizar? Existe uma informação associada a cada componente principal, que é a taxa de variância explicada de cada componente principal. No caso anterior, vamos pegar aquelas 3 dimensões ali, tá? O primeiro componente principal, você vai ter o número lá 0, 92, alguma coisa. Isso significa que essa primeira componente principal, ela representa uma proporção de variância do conjunto de dados de 92,46%. Tá? Então, a primeira componente principal é 92,46% de taxa de variância explicada. A segunda componente principal, você vai obter o número lá 0,0530. Então, significa que essa segunda componente principal tem uma taxa de variância explicada de aproximadamente 5,3%. E se você somar
somar no sentido assim, se você pegar as duas componentes principais, que seria aquele caso que plotou ali em 2D, você soma daí as taxas de variância explicada. Então, quando você usa duas dimensões, quando você usa, não duas dimensões, qualquer duas dimensões, quando você usa aqueles dois primeiros componentes principais, você tem uma taxa de variância explicada de 97,76%. Os componentes principais, eles já vão estar ordenados de acordo com essa taxa de variância explicada. Tá? Então, quando você pega lá o primeiro, esse é, com certeza, o de taxa de variância, maior taxa de variância explicada. Então, como que você escolhe, né, quantos componentes principais você vai utilizar? Tem duas maneiras, tem duas abordagens. Você pode escolher pela quantidade de dimensões específica, por algum propósito que você esteja precisando. Por exemplo, eu quero plotar em duas dimensões. Então, eu vou pegar os dois componentes principais. Então, você decidiu pela quantidade de dimensões que você queria. Você olhou só a dimensão. A outra maneira é você escolher pela quantidade de variância que você quer explicada, pela taxa de variância explicada. Por exemplo, eu quero que você selecione a quantidade de dimensões para mim, para eu atingir uma taxa de variância explicada de 95%. Aí você consegue fazer isso nas bibliotecas também. Aí ele vai te dar, naquele caso, para você conseguir atingir 95% de taxa de variância explicada, você precisa de duas componentes principais. Ele poderia falar para você, somente a primeira já tem essa taxa de variância explicada, ou as três primeiras. Ou ele pode até falar que você precisa de quase todas para conseguir essa quantidade de 95%. Ou ainda você pode plotar a variância explicada como uma função do número de dimensões. Aí você tenta fazer a mesma coisa, aquele método cotovelo que você vai ter para quantidade de dimensões que vai aumentando, você vai ter uma taxa de variância explicada. Aí você busca aquele que tem, a partir de um momento, ele vai ter pouca alteração. E aí você pega aquele K que a partir daquele K tem pouca alteração, ou o K anterior, ou o K-1. Algumas considerações sobre o PCA. O PCA ele é fácil de computar. Tá? Você computou ele, você vai reduzir o custo computacional das algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, assim, é uma coisa que às vezes vale a pena. Você tem um custo de fazer um pré-processamento, só que você ganha no processamento do algoritmo. E é uma estratégia muito utilizada para você tratar com dados de alta dimensão. A desvantagem é que você tem uma baixa interpretabilidade, ou seja, esses componentes principais, você não vai conseguir interpretar eles no sentido da mesma forma que você interpretava as variáveis originais. Por exemplo, você tem lá um dado de qualquer coisa, então você tem uma idade e altura. Você conseguia entender, falar assim, olha, esse algoritmo está me dizendo que se a idade for maior que 30 e a altura for tanto, isso daqui vai acontecer. Agora, quando você tem componente principal, aquelas componentes principais, elas são formadas por combinações de atributos. Imagina, assim, essa componente principal aqui é formada 70% por idade e 30% por altura. Como que você vai, assim, você não consegue ter a mesma clareza de interpretabilidade do que as variáveis originais. E também você tem essa perda de informação. Tá? Quanto mais você reduz a dimensionalidade do seu dado, maior a perda de informação. Você tentar fazer com que essa informação que você perdeu seja menos relevante possível, mas ainda assim você acaba perdendo. Algumas limitações do PCA. Ele assume uma correlação entre os atributos, ele é sensível à escala dos atributos, isso daqui é sensível à escala, tá? Isso a gente já viu o que acontece quando é sensível à escala. Você assume uma relação linear entre os atributos. E, além disso, lembra que eu falei que a hipótese do PCA é vou tentar pegar o eixo de maior variância. A hipótese é que, bom, esse eixo de maior variância, eu espero que ele seja o que tem mais informação. Só que, na verdade, não existe garantia de que componentes principais com a maior variância tenham o maior poder preditivo.
tá? No sentido de que ele tenha mais poder preditivo do que os de baixa variância. Não existe essa garantia. Ok? Com isso, a gente vai fechar a questão desse módulo 4. É interessante que vocês agora já conseguem fazer um passo a passo, desde de análise exploratória até vocês aplicarem o algoritmo. E vocês estão vendo aqui, essa redução de dimensionalidade é um problema que frequentemente você vai ter que enfrentar. Tá? Um problema de alta dimensão. E vocês já viram uma solução que é o PCA, que é bastante útil para isso. Beleza? Com isso, a gente termina. Obrigado.